Hoje começa este tríduo sagrado, este ápice da Semana Santa, que começou com o Domingo de Ramos. E esse dia é bem rico de significado, porque justamente como diz o Evangelho desta Quinta-feira Santa, antes da festa da Páscoa, sabia Jesus que chegara a hora de passar deste mundo ao Pai, a sua morte. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Justamente essa passagem aqui realmente resume bem o que Nosso Senhor estava para fazer. Toda a vida de Nosso Senhor foi uma vida marcada pelo amor de Deus. O amor do Pai, por cuja obediência e amor ele aceitou se sacrificar pelo gênero humano. Portanto, um amor a Deus que se derramava também sobre o gênero humano pecador, salvando-o dos seus pecados. Toda a vida de Nosso Senhor foi assim uma vida de amor, uma vida de caridade, de amor a Deus e de amor ao próximo, desde o nascimento, desde a concepção, nascimento, toda a doutrina de Nosso Senhor, né? Mas justamente a consumação disso se deu na paixão e morte. Justamente naquela Quinta-feira Santa, Nosso Senhor sabia que as disposições favoráveis do Domingo de Ramos, porque o que é que houve no Domingo de Ramos? O povo de Jerusalém, o povo judeu, o recebeu com alegria, o recebeu como rei, o aclamou, tirou ramos para aclamá-lo. E Nosso Senhor vem montado numa jumentinha, que era justamente uma montaria de pessoas nobres, até de reis mesmo. Montavam naquele animal. Então ele foi recebido muito favoravelmente, tudo parecia sorrir, tudo era favorável a Nosso Senhor. Mas naquela quinta-feira, Nosso Senhor sabia, tudo ia mudar. As disposições do povo eram disposições ou falsas ou frágeis. E todo aquele acatamento ia se mudar em revolta. O mesmo povo que disse Hosana ao filho de Davi, diria poucos dias depois, crucifica-o. Então, se poderia esperar uma mudança de disposição da parte de Nosso Senhor, já que Nosso Senhor veio todo cheio de caridade e de amor para com o povo de Israel, e foi recebido daquela maneira tão favorável, mas agora o povo mudava com ele, então se podia esperar, Nosso Senhor também mudaria de disposições em relação a ele? Não. Justamente é o que é dito aqui, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Justamente esse amor de Nosso Senhor a nós teve como exemplo dessa caridade o lava-pés, que justamente esse gesto que nós reproduziremos agora, em que o sacerdote que faz as vezes de Nosso Senhor Jesus Cristo vai lavar os pés de 12 meninos escolhidos justamente para representar os apóstolos. Por que isso? Justamente porque antes de celebrar o sacrifício da nova e eterna aliança, Nosso Senhor, sabendo que a caridade é essencialmente humilde, sem humildade não há caridade, quis dar esse exemplo de humildade. Era um costume naquele tempo em que as pessoas andavam de sandálias e que não haviam ruas calçadas em geral, era mais difícil. Então as pessoas frequentemente tinham os pés sujos de poeira. Então era uma mostra de cortesia, justamente,
quando a pessoa chegava com os pés sujos, lavar os pés daquela pessoa. Mas quem fazia aquilo era um escravo. O dono da casa não fazia aquilo. E acho que era até proibido para judeu fazer aquilo. Era realmente um ofício mesmo humilde, baixo. E alguém que oferecia em sinal de cortesia, mas ele não fazia aquilo. Pois bem, nosso show não negou que ele era mestre e senhor, mas fez aquele gesto justamente para dar o exemplo da caridade. A caridade verdadeira é uma caridade humilde. Se ela não for humilde, poderá ser assistência social, poderá ser filantropia, chame do que for, mas não é caridade. Pode até melhorar o nível social da população, mas não vai salvar essa população. Nem os que recebem, nem os que dão. Porque justamente é preciso que haja a ligação com Deus. E a ligação com Deus esbarra no muro do orgulho pessoal de cada um. Pois bem, depois deste exemplo de caridade que nosso show dá, então segue-se justamente o dom da caridade, que foi justamente a Eucaristia. Hoje nós realmente comemoramos a instituição da Sagrada Eucaristia, da Santa Missa. Uma Santa Missa celebrada antes do sacrifício cruento, do sacrifício de derramamento de sangue. Justamente este sacrifício que faz as graças do sacrifício da cruz descer sobre nós. Nosso Senhor instituiu esse sacramento, justamente na véspera de ser entregue, de ser morto, de passar, de sofrer a sua paixão. Não é? E para isso ele também criou outra maravilha, justamente que era um instrumento de Deus para que isto fosse realizado. Não há missa, não há sacrifício sem o sacerdote. E nosso Senhor também, para isso, acabou instituindo outra coisa excepcional, outra graça insigne para ficar até o fim do mundo, que foi justamente o sacerdócio. O sacerdote é justamente o mediador. O mediador, abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor quis que as graças nos fossem concedidas normalmente por meio de instrumentos humanos que perpetuassem o sacramento, o sacrifício até o final, até o fim do mundo. Então, sem sacerdotes, estamos muito mal, em grandes dificuldades. É verdade que houve exemplos excepcionais de cristandades que sobreviveram durante alguns séculos sem sacerdotes, utilizando os sacramentos que eram possíveis de ser utilizados em casos de necessidade. E o caso mais célebre é o da cristandade japonesa, que durante 2 séculos, ou 3 séculos, das perseguições do século 17 até 19, eles permaneceram sem sacerdotes. Eles batizavam, eles se casavam, então eles mantinham aquilo. Era época de perseguição, a perseguição acerava a vontade deles, e eles se mantiveram durante 2 séculos assim, até que vieram missionários da Europa, e eles puderam, então, depois de 2 séculos, retomar o contato e ter de novo sacerdotes. Mas isso é uma coisa excepcional, difícil de ocorrer em época de perseguição. E hoje nós temos um perigo muito maior, muito mais triste, muito mais difícil. Não se trata da ausência, da carência de sacerdotes, que é já um sofrimento, mas trata-se da falsificação do sacerdócio. Hoje nós temos pessoas que chegam ao sacerdócio, mas que infelizmente estão imbuídas de ideias, de práticas que não são católicas.
e acabam desviando o povo para uma falsa religião ecumênica, igualitária, relativista, em lugar da verdadeira Igreja Católica. Então, com isso, a necessidade do povo fiel de ter fiéis sacerdotes é maior ainda. Ficar sem sacerdotes numa condição dessa é mais difícil ainda. É praticamente impossível. Porque não se trata só de não ter ninguém, não ter sacerdotes juntos, então temos que improvisar. Não, trata-se da falta de sacerdotes fiéis de um lado e da sedução, do engano de sacerdotes que podem ser sacerdotes, porém o que eles ensinam, o que eles praticam, o que eles administram não é como um todo católico. Então, é necessário para nós pedir instantemente a Nosso Senhor e dar o exemplo, sobretudo os que são pais e mães de família, a fim de que haja ambiente, porque não se pode, é claro, forçar ninguém a ser padre, mas é preciso que haja um ambiente favorável, a fim de que vocações religiosas possam florescer nas nossas famílias. E isso sempre foi um problema dentro da tradição. O número de vocações é maior do que na chamada Igreja Conciliar, porém é insuficiente. É insuficiente. E isso mostra justamente uma fraqueza, um problema. Pelos frutos se conhece a árvore. Não há sacerdotes suficientes, então há um problema. Há um problema nessa cristandade. Então é preciso pedir a Nosso Senhor mais sacerdotes, mas também ter uma atitude de misericórdia com esses pobres sacerdotes por aí, às vezes perdidos, muitas vezes, às vezes procurando achar o caminho certo. É preciso evitar uma certa tendência meio a falar mal dessas pessoas. Claro que se deve denunciar, sobretudo, as doutrinas erradas. Isso sim, claro, isso faz mal, isso deve ser falado. Mas quanto a certos detalhes de coisas menos dignas, a isso nós devemos ter muita discrição nesse ponto. Porque senão pode-se facilmente cair naquele erro, no erro daqueles que, como diziam os gregos, têm um saco dos seus defeitos muito grandes aqui e o atrás são os defeitos alheios. Quando os defeitos alheios crescem muito, pesam na cabeça e ele enfia a cara, na frente estão os defeitos alheios, atrás estão seus próprios defeitos. Quando os próprios pesam muito, ele acaba enfiando a cabeça nos defeitos alheios. E isso pode ser uma ocasião. Não, a imprensa, etc., se aproveita para fazer escândalos. Às vezes ela própria provoca a ocasião para os escândalos. E depois fica se aproveitando como abutres da miséria dos outros. Ao invés disso, a atitude que deve predominar em nós deve ser, certamente, a denúncia e se afastar dos maus sacerdotes. Porém, também o rezar por eles, sobretudo. Rezar por eles, porque justamente a origem do sacerdócio é divina. O sacerdote é alter Christus. Ele participa desse poder de Nosso Senhor. Nosso Senhor é sacerdote pela sua própria encarnação. O padre, ele é sacerdote porque recebeu justamente a unção. E recebeu o sacramento da ordem, pela imposição de mãos do bispo. Mas ele participa de um poder que pertence a Nosso Senhor. E por isso ele é diferente dos outros homens. Ele é diferente dos outros homens. Ele não pode ser como os outros homens, os outros seres humanos. Ele tem algo que vem de Nosso Senhor. E Nosso Senhor quer ele para uma vida especial. Uma vida em que ele se dedica, sobretudo, ao sacrifício. É o centro da vida do padre.
Dom Lefebvre dizia que se um padre reza bem o seu breviário e celebra bem a sua missa, já cumpriu 80% do seu sacerdócio. Infelizmente, hoje, muitos se preocupam com todo tipo de atividades, com todo tipo de êxitos nessa e naquela esfera, isso, aquilo outro, e descuidam do principal, do 80%, que é justamente a sua santificação, que necessariamente vai se espalhar para os outros, e que está justamente nas suas principais atividades, o ofício divino e, sobretudo, a celebração da Santa Missa. Santa Missa esta que nós hoje comemoramos a instituição do Santo Sacrifício da Eucaristia. Então, diante de tanta caridade da parte de nosso Senhor, tenhamos essa compaixão, já que nós estamos nesse dia hoje, nesse dia diferente, em que se misturam, por assim dizer, a alegria e a tristeza, já que, os senhores podem notar, os paramentos são brancos, houve certa alegria, mas de agora em diante, prefácio da Santa Cruz, então vamos entrar mais profundamente na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque justamente depois da Santa Ceia, nosso Senhor foi para o Jardim das Oliveiras. Então começou tudo. Começou o drama terrível da paixão, que nós amanhã justamente vamos lembrar. Vamos lembrar disso e peçamos então a nosso Senhor essa graça da compaixão para com as dores, os sofrimentos de nosso Senhor, que são sofrimentos dele, mas que foram em nosso favor, cujo motivo não foram os pecados dele, porque ele não tinha pecado, mas foram os nossos pecados. Quando lembrarmos desses sofrimentos, lembremos os pecados da nossa vida, porque eles estavam no intelecto de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele suava sangue no Jardim das Oliveiras. Eles estavam afligindo a alma de nosso Senhor quando ele foi julgado iniquamente, quando ele foi flagelado barbaramente, quando ele foi crucificado. Tudo isso por nosso amor, para nos salvar. Foi isso que custou os nossos pecados. E para justamente para que nós possamos odiar esses pecados. Se nós não odiarmos o pecado, nós nunca nos converteremos de verdade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.